Boa noite, muito boa noite para vocês. Nessa noite de quinta-feira, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram, no Papo de Mãe também, direto do YouTube, que é o meu canal lá no YouTube, que é o Papo de Mãe. Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. O YouTube tá avisando aqui os seguidores que estão online. Como vocês estão? Eu estou muito bem. Foi um dia bem corrido hoje. Eu não consegui aparecer muito, mas estamos aqui para cumprir mais um compromisso com vocês, que é a nossa live de quinta-feira. Normalmente essa live é à tarde, às 14 horas. Mas realmente estava muito corrido e a gente não conseguiu aparecer, mas estamos aqui para falar de um tema que gera polêmica, gera dúvidas, e a gente fala muito dos nossos filhos por aí, né? Por que que o meu filho é tão teimoso? Muita gente veio me perguntar, mas ele é muito teimoso, eu não sei o que eu faço. Mas ele é tão teimoso, ele só quer fazer tudo do jeito dele. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre isso, para trazer questionamentos sobre esse tema e dizer para você que calma, tem solução. E você sim pode tirar o melhor proveito dessa, vamos dizer assim, né, dessa personalidade, tá? Do seu filho. E tá tudo bem, né? É isso, a gente não quer todo mundo igual dentro de uma caixinha, tá? Cada um tem suas características e tá tudo bem, tá bom? Então, muito prazer, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, de 3 anos, sou educadora parental e ajudo mães a terem filhos obedientes e saudáveis, né? Principalmente saudáveis emocionalmente, que é o que a gente precisa e espera dos nossos filhos quando eles forem adultos, né? O que a gente quer, o que a gente espera e o que também o mundo espera, né? Que são pessoas melhores. E o mundo só vai ser um lugar melhor se a gente criar pessoas diferentes e melhores que nós, que eu tenho certeza que a gente tem potencial para isso, tá bom? Então, para falar primeiro desse nosso tema, por que meu filho é tão teimoso? Isso é um questionamento que sempre aparece aqui no Instagram, aparece no YouTube, aparece nos meus atendimentos. E muitas vezes eu trago as mães para fazer um convite, né? Eu falo mães porque normalmente são mulheres, são as mães que vêm até mim. E eu sempre faço um convite para essa mãe, para tentar olhar para esse filho de uma outra forma. E aqui a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto, sobre esse aspecto de uma outra visão, tá? Por uma outra visão. Então, qual que é a diferença, na verdade, de uma criança, né? Que hoje, agora, ela é teimosa. Peraí, gente, só um minutinho. Tá pitando uma coisa aqui. Peraí. Achei você. Por que um filho de verdade, assim, desculpa, gente. Tava pitando aqui e eu fui desligar pra ajudar. Pra não ficar aqui me distraindo tanto, né? Porque eu quero estar aqui com foco em vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como que se comporta, na verdade, esse filho que é teimoso? Normalmente é uma criança que quando normalmente essa teimosia, né, entre aspas, ela começa a ser percebida por volta dos 2 anos de idade, que é quando a criança começa a ter um senso de autonomia maior. Por que é por volta dos 2 anos de idade? Essa criança começa a ter as primeiras percepções que ela e a mãe não são a mesma pessoa, que ela tem opinião, que ela tem querer, que ela pode exercer esse querer. E isso começa, sim, a gerar uma certa teimosia nas coisas que ele quer ou não fazer, que são propostas pela mãe, e que ele começa a dar uma negativa de que não quer daquela hora, não quer daquele jeito. Então aí o filho começa a ser taxado de teimoso. Por quê? Porque ele não, vamos dizer, obedece essa palavra, porque ele não aceita tudo que trazem para ele, tá? Então uma criança que toda hora tem recusas,
tem ali questionamentos, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Sim, ele está exercitando essa autonomia que é natural a partir dos 2 anos, vai fazer parte da criação dele, de como ele vai se enxergar no mundo de uma certa forma, né? Das experiências que ele vai ter, a partir dessa autonomia que ele vai exercer sobre ele, a vontade que ele tem naquele momento, mas também diz muito sobre como nós limitamos também as crianças. E isso pode ser, muitas vezes, né, da forma como a mãe quer, do pai quer. Eu sou de uma geração que os filhos não têm voz. Os filhos não têm opção de escolha. É natural uma mãe chegar até mim e perguntar: nossa, mas ele vai escolher o que ele come? E muitas vezes, né, a gente fala, sim, se tiver opção, se a criança não quiser comer aquela comida porque ela não gosta ou por algum outro motivo, e você puder oferecer opção, por que não? Veja bem, uma pessoa chega na sua casa de visita, você não se atenta para as particularidades dela, se come carne vermelha, se gosta daquele prato, se gosta daqueles vegetais que você vai oferecer, e aí você não se atenta para isso. E aí, de repente, a pessoa senta à mesa e percebe que ela não come o que está ali. Você não vai gentilmente levantar e preparar algo, né, para aquela pessoa se sentir convidada, para aquela pessoa se sentir ali querida e percebida? A mesma coisa criança. Mas então eu tenho que levantar toda hora e fazer algo diferente? Não, gente, não é sobre isso. É sobre se propor a fazer algo que você sabe que o seu filho gosta, apresentar de uma forma adequada, e isso não só com a comida. Quando a gente trata, né, com crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa comunicação, porque sim, a nossa comunicação ela vai interferir no processo de educação desse filho, no processo muitas vezes dessa teimosia. Uma criança que fica se opondo muito, a gente precisa realmente abrir a nossa visão e perceber por que ele está se opondo tanto. Porque o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa se opõe, quando a criança se opõe muito, por detrás de toda esse controle, essa imposição da criança, o que acontece é que ela está querendo te comunicar alguma coisa. E quando ela está querendo te comunicar alguma coisa, você tem que tirar esse comportamento da frente e realmente perceber o que está acontecendo com ela, o que ela está querendo te mostrar, o que ela está querendo comunicar para você. E isso tudo é muito importante quando a gente fala de comportamento infantil, porque a gente tem que tirar essa visão que a criança é teimosa, que a criança é brava, que a criança é chata, birrenta muitas vezes, e olhar por trás desse comportamento dela. O que está acontecendo com essa criança, com esse comportamento? O que ela está querendo me dizer? E muitas vezes a gente tem essa proposta de ficar toda hora colocando adjetivos nos nossos filhos. E isso é uma cultura, né? Isso a gente traz da nossa cultura, da nossa educação tradicional, colocar as crianças em caixinhas, fazer com que essas crianças se sintam rotuladas, inadequadas, naquela finalidade de que assim ele vai mudar, assim ele vai se sentir constrangido, mal, incomodado, e aí ele vai ter um comportamento diferente. Mas a verdade é que o que acaba se fazendo, né? Essa criança, algumas vezes, ela realmente deixa de ser teimosa, mas ela se torna alguém totalmente manipulável, alguém que faz aquilo que os outros querem e não faz aquilo que ela quer, alguém que não consegue colocar os próprios limites nas pessoas e nas situações. Então isso faz uma pessoa que é teimosa, né, que sabe colocar sua opinião, que sabe falar aquilo que pensa, sim, de forma adequada, mas quando é criança, lembre-se que ele não tem nem cérebro desenvolvido para isso, ele está aprendendo. Então o que acontece é que muitas vezes a criança ela não sabe e ela acaba aprendendo, né,
essa habilidade que não é trabalhada dentro dela. Então, quando você tem um filho que é teimoso, a gente primeiro não pode ficar muitas vezes ali taxando essa criança, porque na verdade isso é uma qualidade que a gente tem que usar para o bem, para algo que vai projetar ela para algo diferente no futuro. Se a gente ficar taxando isso como uma coisa ruim e tolhendo, né, essa autonomia dessa criança, essa predisposição a ela ser questionadora, a ser uma criança mais resiliente, que precisa de mais argumentos para lidar com aquelas situações, a gente tá o quê? Pegando essa criança, colocando dentro de uma caixinha e falando, não é legal ser assim. Eu sou a sua mãe, eu sou o seu pai, eu sei o que é melhor para você. E não que a criança saiba, muitas vezes, o que é melhor para ela, mas sim, ela tem voz. Nós podemos ouvir essa criança, perceber quais são as necessidades que ela me traz naquele momento. E isso vai fazer com que ela se sinta o quê? Pertencente. Que ela se sinta, muitas vezes, amada e valorizada, só por ser ouvida. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir os nossos filhos. Muitas vezes, eu fiz hoje um post sobre isso, né? Para vocês nas próximas semanas. As crianças, elas são ávidas por falar, por compartilhar as coisas com a gente. E o que acontece é que nós não damos ouvidos, nós não prestamos atenção, nós não estamos, muitas vezes, estamos ali presente, ouvindo, mas não estamos interagindo, entendendo nada, percebendo nada, e aqui fica aquela relação superficial. E aí depois a criança fica se opondo, e aí chega uma hora realmente que a gente perde a paciência, porque a gente já passou por um dia inteiro de estresse no trabalho, de complicações com o chefe, com os relacionamentos, e aí a gente chega dentro da nossa casa e faz o quê? Tem que lidar com a teimosia do filho. E muitas vezes, eu quero trazer aqui para vocês que muitas vezes isso também vem de nós. E fica aquele cabo de guerra, né? E muitas vezes a gente se vê nessa situação de cabo de guerra e fala, meu Deus do céu. E às vezes eu olho para determinadas situações e falo, nossa, parecem duas crianças. Uma puxando de um lado, outra do outro. Só que uma é realmente criança e a outra é um adulto que deveria ter um comportamento diferente, mas que não consegue. Porque não tem habilidade emocional para aquilo. Então, muitas vezes a gente tem que procurar outras soluções para lidar com um filho que seja um pouco mais teimoso, que tenha um pouco mais de resiliência sobre algumas coisas que você vai trazer. Seja no dia a dia, seja na forma do comportamento, seja no que você quer passar para aquela criança, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, pra gente não fugir, um dos significados de teimar. Transitivo indireto e intransitivo. Insistir, perseverar em algo. Então, quando a gente fala que a gente persevera em algo, quando a gente olha para esse significado de uma forma geral, teimar é uma coisa boa, né? Porque a gente vai lá, tá tentando fazer uma faculdade, por exemplo. E aí a gente entra num curso e aí a gente pega a recuperação, né? A famosa ADP. E aí a gente vai lá e teima e faz ADP e continua o curso e não desiste, né? Ou então a gente tá num trabalho, num emprego, a gente tem dificuldades, a gente não sabe fazer algumas coisas, tem que adquirir novas habilidades, e a gente vai lá e teima e consegue fazer aquela tarefa, concluir aquele projeto. Então, se nós formos pensar nesse lado desse significado, ele é muito interessante para o futuro dos nossos filhos. Quem não quer um filho que começa uma coisa e não termina? Ninguém. Todo mundo quer ver o filho prosperar, ver que ele começa uma coisa e termina, ver que ele consegue dar sequência nos projetos dele, ver que ele entra num relacionamento, num casamento, e aí tem dificuldades, como todos nós temos, altos e baixos, erros de ambos os lados, mas ele tá ali. Ele teima que vai dar certo. Ele se esforça. Ele vai em busca de ferramentas, de ajuda, ter mais diálogo com o companheiro, com a companheira. E ele tá ali teimoso, perseverando naquilo. E continuam juntos.
Não é isso? Não é isso que muitas vezes falta na nossa vida? Que nem hoje, tive um dia corrido, algumas preocupações, amanhã nós vamos viajar, tem que deixar tudo pronto, amanhã tem várias reuniões, atendimentos, enfim. Poxa, eu poderia falar, gente, olha, hoje eu não vou fazer a live. Mas não, eu sou teimosa. Eu tô aqui perseverando com vocês, para que a gente construa algo diferente na vida dos nossos filhos e dentro dos nossos corações. Então, de verdade, teimar, ser perseverante é muito importante na vida dos nossos filhos, tá? Só que a gente precisa trabalhar essas habilidades para que elas não surjam uma pessoa no futuro que é a dona da verdade, que sempre tá certa, que não sabe admitir os seus erros, que não sabe pedir desculpas. Então, não é isso que nós queremos. Por isso que às vezes é tão desafiador nós educarmos os filhos, porque é o caminho do meio. E é complicado quando a gente, muitas vezes, não sabe que caminho é esse. Nós temos que trilhá-lo sozinho, Nós, o pai e a mãe, junto com a criança, com aquela personalidade que é tão única. E Deus nos fez únicos. E cada um de nós tem uma característica diferente. E dentro daquela característica diferente, tem um arsenal de ferramentas e habilidades que precisam ser construídas para que a gente no futuro venha entregar o melhor de nós para a humanidade, para que nós sejamos pessoas transformadoras do ambiente, transformadoras do planeta, Então, eu acredito muito nisso. Então, cada um de nós tem uma habilidade única, Tem várias habilidades, porque nós somos várias coisas, podemos exercer várias funções. Então, aquele filho que é mais teimoso, mais resiliente, mais persistente, a gente não pode apagar todo esse brilho dessa criança, porque vai se tornar um adulto mais manipulável, mais frágil, uma pessoa que não tem opinião própria. E muitas vezes ele aprende isso com quem? Conosco, os pais. Por isso que nós também precisamos olhar para a nossa relação. O quanto nós estamos sendo persistentes e resilientes naquilo que a gente se propõe a fazer também. Porque eles estão o tempo inteiro nos modulando, tá? Por que muitas vezes, a gente busca, tolher essa criança, fazer com que ela deixe de ser uma criança teimosa? Porque a gente acha que a criança teimosa vai sofrer. A gente acredita que a criança teimosa, ela vai se tornar realmente isso que eu tinha falado, É o dono da verdade, tudo tem que ser do jeito dele. E muitas vezes a gente não trabalha essa habilidade nas crianças porque a gente não sabe como fazer. E aí a gente acaba o quê? Tolhendo, abafando. E muitas vezes a gente precisa trabalhar essa habilidade nos filhos. Então, qual é a forma certa de lidar com essa teimosia, Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver nessa criança para que ela, de uma forma mais prática, ela aprenda a ter a autonomia dela, a ter as opiniões dela, mas não negá-las. Primeiro, você precisa ser exemplo para os seus filhos. Não adianta a gente querer treinar o filho, ter uma certa habilidade emocional, sendo que ele não se espelha em nós. Ele não vê essa habilidade na prática. E sim, eles estão o tempo inteiro nos observando. Talvez a professora também, a avó, mas pai e mãe são figuras insubstituíveis na vida de uma criança, tá? Essa é a verdade. Então, o que acontece é que a gente precisa, muitas vezes, trabalhar nessa criança a questão da paciência, que são as primeiras questões que a gente precisa ali por volta dos 2, 3 anos. Então, demonstrar para a criança também o quanto você é paciente, o quanto você consegue lidar com as emoções quando as coisas não são do jeito que você prevê. O quanto que está tudo bem as coisas normalmente não saírem a seu modo. Porque na maioria das vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu percebo isso toda hora. A gente quer fazer uma coisa, a gente se planeja para uma coisa, se esforça, mas tem coisas que não estão no nosso controle.
E aí o que acontece? Que nós temos que ter paciência para lidar com as situações do jeito que elas aparecem pra gente. Então, se nós não formos exemplo de paciência para os nossos filhos, né? De ponderação, muitas vezes, eu vejo muitas mães estourando, né? Ficando irritadas, gritando, se desesperando, porque muitas vezes a criança derrubou um copo de água. A criança caiu e machucou o amiguinho, né? Caiu em cima do amiguinho, machucou o amiguinho, pronto, já não tem uma medida dosadora disso. Tudo é em excesso, né? Então, o controle é excesso, a punição é excesso, o grito é em excesso, não é excesso. E aí essa criança se sente como? O tempo inteiro inadequada. Então, aquela teimosia, né? Ela vai... Aquela autonomia, vamos dizer, vamos trocar por essa palavra, aquela autonomia que o seu filho tinha de dizer o que queria, o que não queria. A gente olha para as crianças hoje e fala: que pizza você quer? Que sabor? Pega uma criança de uma criança de 8 anos. Tenho casos assim. Que pizza você quer? O que você quer comer? Ah, faz qualquer coisa. Então, é importante a gente perceber que as crianças estão... Por quê? Porque a mãe decide tudo também. Não coloca essa criança para fazer as atividades também de casa. O que é importante, que gera autonomia também para as crianças, para aprenderem. Uma criança de 8 anos já consegue fazer muita coisa dentro de casa. Não é para ser empregada doméstica, nem é funcionária. Mas é importante que aquela criança vivencie o ambiente doméstico, perceba o que está acontecendo ali. Não, as crianças ficam o tempo inteiro na frente do tablet, do computador, do videogame, do celular. E perdem totalmente a noção do tempo, do espaço, do que fazem com ela, do que falam com ela. E aí o que acontece? Que é essa autonomia. E aí você pergunta as coisas, a gente fala: mas a criança não sabe de nada, não me responde nada. E aí o que eu faço? Parece... Gente, isso não começou de agora. Isso começa lá da construção dela, da infância, onde ela não foi vista. E agora, então, por que ela vai falar? Será que tem importância mesmo? Se eu quero uma coisa ou não? Pra mim, tanto faz. Faz o que você quer, mãe, e eu como. E isso é muito triste, porque são crianças e adultos que vão se formar que tá tudo bem. Criança, o adulto vai ali, pede uma coisa, fica, não tem opinião, não consegue entregar naquele prazo, mas não consegue se posicionar, e aí fica ali se desdobrando, se enrola, talvez não vai fazer um trabalho bem feito porque tá todo enrolado de prazo e não sabe falar a verdade, porque se falar a verdade passa mal. Tem gente que não consegue se posicionar numa reunião, soa frio, não consegue falar, não consegue se posicionar, justamente por conta disso. Porque foram crianças que foram muito tolhidas, né? Onde os pais não conseguiram, não souberam lidar com esse aspecto e tirar o melhor daquela criança, tá? E quais são as habilidades que nós pais precisamos desenvolver em nós quando se tem uma criança com alto grau de autonomia dentro de casa? Primeiro, a compaixão, né, gente? Nós precisamos perceber e ter compaixão com essa criança, porque o que acontece é que eles são menores que nós. Nós estamos aqui para guiá-los, para orientá-los, e ter compaixão por uma criança que é tão pequenininha ainda, que está aprendendo, é maravilhoso, faz parte do nosso processo. Nós também já passamos por isso. Como será que a Gabriela, quando era pequenininha, gostaria que tivessem guiado a teimosia dela? Como será que a Paula, a Milena, a Rose gostaria, de quando eram pequenas, tivessem lidado com essas questões de teimosia, de autonomia? Hoje nós estamos nessa situação. Nós somos os pais e estamos ali exercitando essa compaixão para com os nossos filhos. Então, como será que a gente gostaria? Então, é exatamente assim que você vai exercitar a sua compaixão com o seu filho. Perceber que ele não tem o cérebro desenvolvido, que ele é uma criança totalmente imatura. Na maioria das vezes,
se deixando levar pelos seus instintos mais primitivos. E a autonomia, né, a percepção sobre ele, sobre a autoestima que ele tem, sobre a percepção que os pais têm dele, vai construindo isso ao longo do tempo. Tá? Então uma criança que ele não consegue, ele cai toda hora, ele fica muito doente. E aí eu vejo que mãe só vê problemas nos filhos. Problemas. E a criança se sente o quê? O perfeito problema. Óbvio. Claramente. Então a gente precisa ter compaixão dos nossos filhos e perceber que eles estão num momento que eles precisam da nossa ajuda. São tão pequenos, tão frágeis ainda, precisam tanto de nós e muitas vezes nós nos vemos despreparados para lidar com o temperamento deles, com a falta de habilidade, com a falta de recursos que eles têm para lidar com as determinadas situações do dia a dia. Tá bem? Nós também precisamos desenvolver o quê? O autocontrole. Esse autocontrole é de uma questão emocional. Então, essas mães que têm muito pavio curto, que estouram por qualquer coisa, que perdem a paciência, que não medem as coisas na balança, mas que na maioria das vezes já saem gritando pela casa, já saem chutando balde, não tem autocontrole nenhum, nem sobre aquilo que faz, nem sobre aquilo que fala. E a criança está o tempo inteiro observando isso, colocando essa criança muito no lugar de teimoso, de bravo, de disperso, de burro. Ele não é esperto. Isso existe. É triste, mas existe. E é muito doido a gente pensar que a mãe faz isso com o filho e justifica que é porque quer o bem dele. É muito triste isso. Então, muitas vezes a gente precisa ter autocontrole. Tudo que nós falamos para os nossos filhos, eles ficam marcados para sempre na vida. Quantas vezes eu me lembro do meu pai falando determinadas coisas, minha mãe me falando determinadas coisas e ficou. E hoje a gente precisa trabalhar, elaborar isso, ressignificar, olhar para isso com mais carinho. Porque as coisas que o nosso pai e a nossa mãe falam são para sempre. Então a gente precisa exercitar esse autocontrole e essa responsabilidade naquilo que a gente proclama sobre a vida dos nossos filhos. Porque sim, nós somos as pessoas mais importantes da vida dele. E vamos ser aí durante pelo menos os 18 anos. Principais, né? Dos primeiros 18 anos da vida deles. Porque nós estamos construindo junto todo esse caminho, né? Então, a gente também precisa ter autocontrole. Terceira coisa, paciência, como eu disse antes. Como nós vamos ter paciência, falar de paciência com os nossos filhos se a gente não tem paciência, se a gente não tem ponderação, se a gente não pondera as coisas, se muitas vezes nós não temos temperança. A temperança é o quê? Irmã da ponderação. A gente não dá peso para as coisas que a gente precisa, a gente não olha para as situações com o real significado que elas têm. Tudo acabou, estourou uma bomba na terra. Então é importante que a gente tenha temperança para também ajudar a termos esse autocontrole. Então muitas vezes a gente percebe que é muito a partir da falta da nossa habilidade para lidar com o temperamento dos nossos filhos. E aqui, quando eu falo temperamento, não é só sanguíneo, melancólico, não sei o quê. Não é muito sobre isso, porque é uma outra forma de a gente colocar os filhos em caixinhas. Mas é encarar o seu filho do jeitinho que ele é. Né? Com as coisas que ele precisa aprender, com as coisas que ele precisa exercitar, como todos nós. A diferença é que nós, como pais, com uma visão atenta ao comportamento dos filhos e percebendo que aquele comportamento diz pra gente sobre alguma outra coisa muito mais profunda, porque o buraco é sim muito mais embaixo,
A gente percebe que aquele temperamento, que aquela forma de ser do filho pode estar te dando pistas do que você vai ajudá-lo a guiar com as coisas que ele precisa desenvolver na vida dele e no temperamento dele, no caráter dele, que vão moldar ele para ele ser realmente uma pessoa melhor, para ele ser um adulto melhor. Então, essa responsabilidade é nossa. Ela precisa ser encarada com a verdadeira visão e a verdadeira importância que ela tem. Então, não é ficar falando não o dia inteiro, isso só vai piorar. Não é ficar restringindo a criança, ou então dando opções para a criança, isso é uma outra forma de aprisionar. Então, você quer verde ou vermelho? Eu quero rosa. Não, rosa não. É verde ou vermelho, mas eu quero rosa. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar as nossas habilidades para lidar melhor com a personalidade dos nossos filhos. E ser teimoso, a gente precisa tirar dessa caixinha de que é ruim, de que é um adjetivo negativo, de que a criança que é teimosa, ela precisa ser abafada, ser constrangida, ser humilhada, porque muitas vezes é isso que nós fazemos, sem perceber, mas fazemos. Então, eu espero definitivamente ter me feito clara e explicado para vocês que a gente precisa, de fato, olhar para o temperamento, para a personalidade dos nossos filhos com compaixão e ajudá-los nesse processo de conhecimento, de construção e nosso também de autocontrole, principalmente emocional. Tá bem? Então é isso. Muito obrigada pela live de hoje. Eu espero ter contribuído e expandido a sua visão sobre esse assunto. Quero agradecer a todos que passaram por aqui, todas que passaram por aqui. E até mais uma live aqui no nosso Papo de Mãe e também no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.